Nós vamos para o último sermão da série de exposições aqui na carta aos Colossenses. E hoje nós vamos ler mais uma vez o texto de Colossenses capítulo 4, mas hoje nós vamos a partir do verso 10 até o fim, até o verso 18, tendo em mente este tema: escravos do Evangelho, não do mundo. Então, Colossenses 4, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodicenses lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aqui nós estamos vendo, e já é o terceiro encontro, o terceiro sermão que falamos, que fazemos, especialmente nesta saudação final, nessas palavras finais do apóstolo Paulo, pois muito ensino tem para nós mesmo numa saudação final. Mas aqui, especialmente hoje, nós vemos Demas, que está sendo elogiado como todos os outros aos Colossenses. Demas, numa leitura como esta que fazemos, passa por vezes até despercebido, não é? Nunca, talvez, tenhamos olhado com mais cuidado a este personagem das Escrituras, esse personagem bíblico. Mas se nós olharmos, além desta palavra que Paulo dá aqui, ou que fala a respeito de Demas, aqui aos Colossenses, Paulo também fala, ou cita também a Demas na carta que ele escreve a Filemon. E aí, quando estudava esse texto para conversar com os irmãos, já desde a primeira vez que pregamos a partir aqui então da saudação final, me chamou de fato a atenção este personagem, Demas. Ele é apenas citado aqui o seu nome, ele não, como podemos ver aqui junto com Lucas, não é? No versículo 14, saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E depois já parte para saudar os irmãos de Laodiceia. Enfim, ele apenas cita o nome de Demas, que na verdade é elogiado, está junto na missão, é companheiro de Paulo. Mas aí quando nós vamos lá para 2 Timóteo, que já é o final da vida de Paulo, aproximadamente depois que ele escreveu a carta aos Colossenses, quando ele escreve a Timóteo, mais ou menos aí 5, 6, não mais do que 8 anos, o intervalo da escrita de Colossenses para a escrita de Paulo a Timóteo. Aí nós lemos o seguinte, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Então o que interessa para nós agora aqui é esta palavra de Paulo a respeito deste personagem, deste homem, que antes era companheiro de Paulo, fazia parte da equipe de Paulo, andava com ele. Nas despedidas
tanto da carta aos Colossenses quanto da carta a Filemão. Ele é citado junto com os amigos, missionários, companheiros, amigos de Paulo. Mas aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, diz exatamente isso. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Irmãos e irmãs, algo que nós devemos ter em mente enquanto vamos tratar deste personagem e do que isso quer dizer para nós, do que esta palavra de Paulo a respeito dele quer dizer para nós. Nós precisamos ter algo em mente muito sério. Uma coisa é nós começarmos bem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é nós atendermos ao chamado do Senhor, reconhecermos quem somos e quem é Deus, nos dobrarmos ao Senhor, iniciarmos a caminhada de fé. Outra coisa é terminarmos bem a caminhada de fé. É concluirmos a caminhada. Não basta começarmos bem, animados. Não basta ouvirmos um apelo, não é mesmo? Levantarmos a mão, irmos à frente. Alguém ora por nós. Que beleza, parece que tudo mudou agora. Mas no decorrer da caminhada, nós desistimos, nós abandonamos. Então não basta começarmos bem, precisa-se terminar bem. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer dele mesmo: combati o bom combate, não é? Completei a carreira, guardei a fé. Mesmo diante de tantos sofrimentos, tantas dificuldades, a graça do Senhor acompanhou a Paulo e ele suportou todas as aflições. Ele terminou a carreira, ele concluiu a obra. Estava pronto. Esta última carta, 2 Timóteo, mostra isso para nós. Paulo estava pronto. Ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que seria morto. Então tenhamos isso em mente. Não basta começarmos bem a carreira, precisamos concluí-la. Mas nós olhamos aqui então nesse texto e vimos então esta palavra de Paulo em relação a Demas, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas abandonou a Paulo, deixou Paulo só. Mas nós vimos semana passada que João Marcos, também abandonou a Paulo. Não foi isso? Não só a Paulo, como a Barnabé e mais alguns companheiros de missão. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, João Marcos também, no meio do caminho, abandonou a equipe, desistiu. Mas que diferença há entre João Marcos e Demas? Quem sabe Marcos tenha sofrido um nível de pressão que ele de fato não pôde aguentar. Quem sabe ele teve medo de toda contrariedade que receberia, seja contrariedade dos próprios judeus, seus patrícios, como dos gentios. Pois nós vemos na história da vida de Paulo e depois de Silas também, os relatos em Atos, não é? Paulo também relatando em algumas das suas cartas os sofrimentos que teve, naufrágios e prisões e açoites que recebeu, enfim. Quem sabe Marcos, olhando essas coisas, sofrendo já alguma coisa também no início da caminhada, não tenha desistido, em segurança por causa disso, exausto que estava, esgotado, seja emocionalmente, fisicamente ou até mesmo espiritualmente. Mas seja qual fosse o motivo da desistência de Marcos, nós vemos nas Escrituras, estudamos isso semana passada, que Marcos foi restaurado. Marcos não abandonou o Evangelho. Ele desistiu de uma caminhada, desistiu de uma empreitada, desistiu de uma viagem, mas ele foi restaurado.
Ele caminhou logo depois com Barnabé, numa outra viagem, para o outro lado. E aí no final da vida nós vemos o próprio apóstolo Paulo chamando a Marcos: venha comigo. Um que fez com que Paulo e Barnabé tivessem problemas, tivessem essa separação. Marcos agora é chamado por Paulo: venha, mande ele vir ao meu encontro, ele me é muito útil. Marcos não abandonou o evangelho. Marcos teve uma dificuldade, teve um problema, teve uma queda, teve um grande, algo que de fato o impediu de continuar, uma fraqueza. Diferentemente de Demas, nós não vemos nas Escrituras em outro lugar, nós não sabemos se Demas voltou, se Demas foi restaurado, nós não sabemos. O que nós sabemos é o que está escrito aqui: tendo amado o presente século. Paulo observou isso, Paulo reconheceu isso, Paulo identificou essa conduta de Demas, de que ele amou o mundo, amou o presente século e abandonou o evangelho, abandonou a fé cristã. Podemos entender aqui que Demas apostatou da fé. Apesar de Demas ter andado com Paulo, ter andado com os amigos Lucas, com outros crentes, apesar de ter sido mencionado como um servo fiel, é lamentável que a última palavra das Escrituras sobre Demas é esta nota muito triste, pois Paulo diz que ele abandonou por causa do seu amor ao mundo. Por isso volto a lembrar, o importante não é apenas começarmos bem, o importante é seguirmos e terminarmos bem a carreira da fé. Então a nota que Paulo dá aqui nessa segunda carta a Timóteo a respeito de Demas é que ele abandonou o evangelho, a causa do evangelho, por causa do seu amor ao mundo. O mundo possuiu o seu coração. O amor ao mundo dirigiu os seus passos e definiu as suas prioridades. É algo difícil nós percebermos aqui sobre Demas, visto que em Colossenses, em Filemão, apenas é mencionado o seu nome, não é? Ele está lá sendo elogiado por Paulo, junto com outros irmãos, sendo elogiado lá para os colossenses. Mas até onde Paulo está sabendo naquela época, Demas faz parte da equipe. Demas é um deles. Demas desempenha um papel como um cristão. Demas parece um cristão. Demas fala como cristão. Mas neste ponto ele vai demonstrar que não é um cristão, pois ele amava o mundo. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá em 1 João capítulo 2, versos 15 ao 17. O apóstolo João, aproximadamente 20 anos depois desta carta de Paulo a Timóteo, escreve a sua carta. 1 João 2, 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João instrui, então, os seus leitores, como a nós também. E ele dá esta ordem, vinda do próprio Deus. A ordem é clara: não ameis ao mundo. Também no seu evangelho, no capítulo 15, João escreve dos versos 18 a 20: se o mundo vos odeia,
Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se nós amamos a Deus, amamos a Cristo, o mundo nos odeia. Essa é uma relação natural. É uma consequência natural. Se amamos a Deus, se amamos a Cristo, se amamos a sua palavra, se amamos o seu povo, o mundo nos odeia. Amor aqui significa afeto, devoção. Demas demonstrou afeto e devoção pelo mundo. Como nós devemos amar a Deus, um cristão ama a Deus e ama os demais cristãos. E por ser regenerado, por ter sido nascido de novo, não ama o mundo. É Deus e não ao mundo. E não o mundo que deve ter o primeiro lugar na vida de todos nós, de todo cristão. E é óbvio, é claro, que o mundo, tanto quanto Paulo fala a respeito dele, quanto João se refere a ele, não é este mundo físico. Não é a criação que é bela, que pertence a Deus. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela contém. Não é este mundo físico que é dito para nós aqui por Paulo, que Demas amou o mundo, e nem por João, quando diz e quando ordena que nós não amemos este mundo. Claramente, é óbvio. Mas a que mundo, então, ele se refere? A qual mundo que Demas amou? A filosofia deste mundo, o sistema espiritual invisível do mal, que é dominado por Satanás, e tudo o que ele oferece em oposição a Deus, à palavra de Deus, em oposição ao povo de Deus. É este mundo que Demas amou. E João aqui, neste texto de 1 João, que acabamos de ler no capítulo 2, ele tem pelo menos duas coisas para dizer a respeito do homem, do ser humano, que ama o mundo e que compactua com esse mundo. Ele tem duas coisas a dizer, e ele lista aqui pelo menos 3 pecados típicos do mundo. Basta nós observarmos, olharmos as vidas das pessoas, por vezes olharmos as nossas próprias vidas. E ele então cita aqui alguns pecados. Primeiro ele fala da concupiscência da carne. Concupiscência significa os maus desejos da carne, da nossa carne. Significa ainda muito mais do que os pecados da carne, no sentido de que, por vezes, quando falamos dos pecados da carne, nós sempre somos direcionados, a nossa mente vai direto para os pecados sexuais. Mas é muito mais do que isso. São todos os nossos desejos, sem levar em conta Deus e a vontade de Deus. Tudo que desejamos, tudo que queremos, tudo que almejamos, que vai contra Deus, que não leva Deus em conta, é concupiscência da carne. No Novo Testamento, a carne é a parte da nossa natureza humana que, desprovida de Deus e da graça de Cristo, oferece um lado fraco ao pecado. Inclui, portanto, claro, todos os pecados da carne, vamos dizer assim, os sexuais, mas também todas as ambições mundanas e todos os nossos desejos mesquinhos. São pecados da carne. Estar, portanto, submetido a esses desejos da carne é julgar todas as coisas do mundo segundo as normas deste mundo e segundo normas puramente materiais. Apenas olharmos as coisas
horizontalmente, não considerarmos Deus. Avaliamos as coisas, julgamos as coisas e não colocamos Deus nessa conversa, nesta avaliação. Concupiscência da carne é nós idolatrarmos os prazeres puramente humanos. É viver uma vida dominada pelos sentidos e pelos maus desejos. Algumas questões práticas é a glutonaria, é nos entregarmos ao luxo, é o prazer degradado, é a cobiça, é o relaxamento na moral, na ética, é o egoísmo no uso das nossas posses, dos nossos bens, é menosprezar os valores espirituais, é viver todo o tempo para satisfazer os desejos próprios, mundanos e materiais. O desejo da carne, portanto, desconsidera a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Os desejos carnais nos cegam quanto ao juízo de Deus. Nos cegam quanto à sua palavra, às suas normas, às suas leis. Os desejos maus, a concupiscência da carne, nos faz cegar quanto à própria existência de Deus. Vivemos como se Deus não existisse. Portanto, vivemos para nós, por nós, para satisfazer os nossos desejos, anseios, os nossos gostos, desconsiderando Deus. Queridos, estas coisas, elas também não são apenas vistas naquele pecador grosseiro, não é? Aquele que nós olhamos e já identificamos. Não, esse é terrível. Não é? Um pecador contumaz, um pecador notório, que a gente olha, não, esse é um pecador, esse vive para si, esse só pensa nele mesmo. Não é apenas visto nessas pessoas. Quando por vezes olhamos, esse é um assassino, esse é um roubador, esse é isto ou aquilo, pecados notórios, terríveis, não é apenas nessas pessoas. Concupiscência da carne não é apenas em relação a eles. Qualquer pessoa que tem prazer, por exemplo, na queda do outro, qualquer pessoa que não respeita os outros, qualquer pessoa que vive no luxo enquanto outros passam necessidade, que faz um Deus do seu próprio bem-estar, a sua própria ambição, e é escravo dos desejos da carne. Qualquer um de nós pode cair neste pecado, pode amar o mundo. Mas João ainda vai falar sobre a concupiscência dos olhos. É a tendência que temos, e claramente Demas caiu nessa, pois ele amou o mundo. É a tendência que o ser humano tem de se deixar cativar pela aparência superficial. Nós somos dirigidos, guiados pela aparência por vezes. É o espírito daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que não pode ver nada sem desejar aquilo. E que depois de adquirir aquilo, ostenta, se exibe. Isso pode ser uma posse material, como pode ser um conhecimento. Alguém pode adquirir conhecimento, pode fazer aí um mestrado, um doutorado, só para te dar um exemplo, e fica se exibindo. Fica mostrando o seu conhecimento, ostentando diante dos outros. É um espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode comprar com dinheiro e desfrutar com os seus olhos. Então ele compra isto ou aquilo, constrói isto ou aquilo, aquela maravilhosa casa, e se põe de frente à sua casa e fica ali, se deliciando com aquilo. Olha o que eu fiz.
olha o que eu conquistei, olha o que eu construí. Ele mesmo sozinho. Às vezes nem está ostentando para ninguém, está ostentando para si mesmo. No seu afã de possuir as coisas, termina por não apreciar nada mais do que valores materiais. Vendeu-se a si mesmo às coisas visíveis e temporárias. Esqueceu-se das que são invisíveis e eternas. Aquele que ama o mundo, concupiscência dos olhos. Mas ainda, o terceiro pecado que João cita aqui, ele fala sobre a soberba da vida. João utiliza aqui uma palavra grega muito expressiva, a palavra alazoneia. E ele fala que o alazon, não é? O que possui, portanto, isso é aquele indivíduo que ostenta as posses e feitos e proezas que não lhe pertencem para impressionar os outros e exaltar-se a si mesmo. Olha que coisa terrível. Uma coisa é você ostentar aquilo que você tem, já é pecado, aquilo que é seu, aquilo que você conquistou. Mas a soberba da vida, e esta palavra alazoneia aqui, fala exatamente assim, não é? Ele vai ostentar, ele quer impressionar os outros com coisas que nem são deles, nem são dele, que nem ele tem. Olha que coisa terrível. Portanto, o alazon é o soberbo, não é? É o orgulhoso, o jactancioso, o presunçoso e vaidoso. Um exemplo, portanto, é uma pessoa que tem um alojamento, que tem um imóvel alugado. Mas ele fala de comprar uma casa maior e melhor para competir com o dono do imóvel onde ele reside. Onde ele está morando, aquilo que ele está usando não é dele. Está alugado. Ele não tem condição de comprar. Mas ele fala que vai comprar uma coisa maior e melhor do que onde ele mora. A sua conversa, portanto, é interminável de gabar-se a respeito das coisas que não possui. E toda a sua vida é um esforço para impressionar a todos o que encontra com a sua fictícia importância. Então é como é que João vê? Como é que João vê essas coisas? Como é que João vê este homem? Esta pessoa? Como é que João vê a humanidade? Como é que João vê o mundo? O homem do mundo é aquele que julga todas as coisas segundo os seus apetites. O homem que está escravizado à ostentação, o enganador, orgulhoso, soberbo, que procura fazer-se mais importante do que verdadeiramente é. E então chega essa segunda advertência de João. O homem que se apega a esses propósitos, a esses caminhos do mundo, está entregando a sua vida a coisas que literalmente carecem de futuro. Todas essas coisas são puramente passageiras. Nenhuma delas permanece. São precisamente as que são vítimas da mudança e da decadência. Mas aquele homem que coloca Deus no centro da sua vida, que entrega as suas coisas, ou melhor, que entrega a sua vida às coisas que são eternas, que permanecem para sempre, o homem de Deus, o homem cristão, ele é diferente, totalmente, deste homem do mundo que está condenado à desilusão, ao engano. O homem de Deus, pelo contrário, está seguro e a sua alegria permanece para sempre. João vai mostrar que é estultícia, é tolice viver pelo mundo, para o mundo. O homem sábio é aquele que dedica a sua vida àquilo que é de fato permanente, seguro, eterno.
Essa descrição que João fez aqui, não ameis o mundo, e fala das concupiscências, dos prazeres, é a descrição de Demas. É a palavra de Paulo sobre ele. Paulo avisa a Timóteo, Paulo fala sobre ele. E é um aviso para nós também, queridos, sobre o perigo muito real de sermos uma fraude espiritual, de sermos uma falsificação. O amor ao mundo não é uma tentação real. Amar ao mundo, as coisas do mundo, não é uma tentação que nos chega à porta. Como é difícil, queridos, nós desistirmos do amor ao mundo e das coisas do mundo. Se nós professamos seguir a Jesus, nós precisamos saber que vai chegar um momento, e talvez muitas ocasiões, que nós vamos ter que decidir. Vamos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus? Nós vamos ter que tomar essa decisão. E creio, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que tomar essa decisão constantemente, diariamente. Nas coisas que vamos fazer, as coisas que vamos decidir. Nós vamos encarar o mundo, nós vamos encarar os nossos amigos não cristãos, a nossa família não cristã, e nós vamos expor para eles a loucura da cruz? Temos que decidir isso. Ou nós vamos fazer como Demas, e vamos abandonar o nosso posto, o nosso lugar, porque amamos mais o mundo do que amamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que vamos decidir? O amor ao mundo vai nos governar? Vai governar a nossa mente, o nosso coração, os nossos atos? O amor ao mundo vai comandar as prioridades do reino de Deus? Quando tenho que decidir se vou fazer algo pelo reino de Deus, ou vou fazer algo para mim, para minha satisfação, ou para satisfazer os outros, tem a ver com o reino de Deus? Qual é a prioridade? Se vou fazer isto ou aquilo, qual é a prioridade? Quem é que decide? Quem é que governa a minha mente e o meu coração? É o mundo? Ou é a palavra? Ou é Cristo? Ou é o reino de Deus? Quem é que governa? Quem é que nos comanda? Voltaremos ao sistema e à filosofia do mundo? Ou andaremos e defenderemos a Cristo com toda a força? Acabamos de ler no culto, não é mesmo? Romanos 12, 1 e 2. Nós vamos nos conformar com o mundo? Ou seremos transformados pela palavra de Deus? Este é o ponto. Quem é que nos lidera? Quem é que nos comanda? Quem é que nos dirige? A quem somos fiéis? Somos fiéis a Deus ou somos fiéis ao mundo? Não há uma terceira opção. Não há meio a meio. Não há um pouco disto e daquilo. Não há uma vez isto e aquilo. Não há de vez em quando isto ou aquilo. Ou amamos ao mundo ou amamos a Deus. Este é o ponto. Nós vimos nesta série, finalizando a carta aos Colossenses, nas saudações finais aqui do apóstolo, nós vimos e tratamos sobre a fidelidade. Homens como Tíquico, Onésimo, Epáfras, Aristarco, Marcos, Jesus Justo, Lucas e Arquipo, homens fiéis e amados servos do Senhor e cooperadores com o Paulo na missão de viver e proclamar o evangelho da salvação continuamente, sempre. Eles arriscaram a vida para servir a Deus. Uns estavam presos junto com Paulo por proclamarem o evangelho da salvação. Paulo, como dissemos há pouco, sabia, ao escrever esta carta a Timóteo, a sua segunda carta e última carta, sabia que iria morrer, sabia que iria ser entregue, como ele mesmo diz, como libação. Ele sabia, mas continuava perseverando, continuava correndo a carreira da fé, continuava evangelizando, continuava animando os crentes quando escrevia as suas cartas.
O nosso Senhor Jesus Cristo, como temos visto na carta aos Colossenses, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Nós não precisamos do mundo. Ele é suficiente para perdoar as nossas fraquezas e os nossos pecados, especialmente tratar da nossa incredulidade, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor Jesus, Ele é supremo, soberano e suficiente para todas essas coisas. Em Cristo nós somos capacitados a voltarmos para Deus e clamarmos: Senhor, ajuda-nos na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, na nossa falta de perseverança. Estejamos, portanto, queridos, dispostos. O nosso espírito, por vezes, está disposto, mas a nossa carne é fraca. Isto é algo que precisamos reconhecer. Nós não somos super crentes, super poderosos. Quero chamar-lhes a atenção para que você vá comigo também lá em Romanos capítulo 7. A partir do verso 14. Romanos 7, a partir do verso 14. Nós vamos ver aqui, irmãos e irmãs, uma confissão corajosa e honesta do próprio apóstolo Paulo. Uma confissão que ele faz de si mesmo. Ele registra aqui, queridos, nesta palavra, nesses versos, a sua experiência pessoal, que creio ser a experiência de todo cristão, de todos nós. Um cristão, portanto, queridos, é aquela pessoa que ama e deseja obedecer à lei de Deus, a sua palavra, e odeia o pecado. Mas um cristão tem dentro de si uma luta dura, incessante. A batalha de Paulo é também a nossa batalha, a nossa luta. Olha o que ele nos diz aqui então, em alguns versos. Romanos 7, olha o versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele mesmo olhava para si. Ele avaliava isso. Ele tinha coragem de olhar para si e pensar nessas coisas a seu respeito. Olha o verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Que coragem, hein? Essa palavra ele escreve aos crentes de Roma. Todos os crentes que estão recebendo uma carta de ensino, de doutrina, uma carta de um apóstolo, que não os conhecia pessoalmente. Eles recebem e vão lendo a carta. Quando chegam no capítulo 7, nessa parte, eles leem exatamente isso. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O que, Paulo? Você, Paulo? Sim, Paulo. Mas olha o que ele diz no 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha só. Paulo é um cristão. É um cristão humilde e consciente. E reconhece que bem nenhum habita na sua humanidade. Volte um pouquinho ali e veja o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Coragem de um homem de Deus, em reconhecer-se pecador fraco, diante de uma comunidade romana, diante da humanidade crente, dos crentes através dos séculos, da história da igreja. Tanto que hoje nós estamos lendo novamente esse texto, estamos vendo essas declarações, esse reconhecimento do apóstolo Paulo. Então vamos lá, quero ver se conseguimos rapidamente dar uma olhadinha em cada um desses versos. Olha o 14, Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado.
Portanto, queridos, a lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. Todos nós cristãos ainda somos carnais. Ou seja, os desejos da carne ainda querem nos dominar. Mas Paulo diz que ele é vendido à escravidão do pecado. Isso quer dizer que o pecado contamina e frustra os desejos interiores de obedecermos à vontade de Deus. Reconhecemos essa luta dentro de nós? A nossa carne contra o nosso espírito, que conhece já a lei de Deus? Olha o verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo compreendia, ele tinha consciência de que fazia coisas que ele mesmo não aprovava. Sabia que não poderia fazer, que contrariava a vontade de Deus, mas fraquejava e pecava. Que consciência desse homem! Temos essa consciência? Temos a consciência que fraquejamos, que pecamos, que contrariamos a vontade de Deus, que sabemos que não podemos fazer, mas fazemos? Temos essa consciência? Olha o 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ele reconhece que a lei de Deus é boa. A lei de Deus é a manifestação da vontade dele para nós, que somos os seus filhos, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Olha o 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Alguns leem esse versículo e podem pensar assim: não, Paulo está tirando a sua responsabilidade pelos atos pecaminosos dele. Não, mas não é verdade. O que ele afirma aqui é como um regenerado, um nascido de novo. Ele não mais aprova o pecado que ainda está vivendo na carne dele, mas ele reconhece que ainda é um pecador redimido por Cristo, mas ainda suscetível ao pecado. Quando nós vimos para Cristo, nós somos tirados das trevas e somos levados, encaminhados para o reino da luz, mas infelizmente ainda somos pecadores. Precisamos reconhecer isso, porque se nós não reconhecermos isso, nós somos iguais ao mundo. Porque na maioria das pessoas do mundo que nós conversamos, e se nós formos perguntar para eles, ou dizermos para eles que eles pecaram, que eles erraram, eles dizem que não. Na verdade, a palavra pecado eles não sabem nem o que é, nem o que significa. Mas a grande maioria das pessoas dizem que vivem bem, que vivem corretamente, que não erram, que está tudo bem com eles. E por vezes nós cristãos pensamos o seguinte: bom, agora nós somos de Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já vimos isso? Efésios fala a respeito disso. Então pensamos, não pecamos mais, somos perfeitos. Paulo reconhece que não é perfeito ainda, que ele peca, que ele é suscetível ao pecado. É por isso 1 João, capítulo 2, se pecar, João escreve a primeira carta dizendo: olha, eu escrevo essas coisas aí para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, ou seja, é possível pecar ainda, e na verdade pecamos, sabemos disso, mas por vezes esquecemos que somos pecadores. Olha o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. É através da carne que o pecado age na vida de todos nós, os crentes. Pelo fato de ser caída a carne, ainda está sujeita ao pecado e totalmente contaminada. Susana Wesley, sabe quem é Susana Wesley? É mãe de John Wesley e Charles Wesley. John Wesley é o pai do metodismo. Ela descreveu o pecado e a carne dessa maneira. Eu gostei muito dessa descrição, por isso passo para os irmãos. Ela disse assim: tudo que enfraquece o seu raciocínio, prejudica a ternura de sua consciência, obscurece o seu sentido de Deus, ou tira o seu prazer por coisas espirituais, em suma,
se qualquer coisa aumenta a autoridade e o poder da carne sobre o espírito, isso para você se torna pecado, independentemente de quão bom seja em si. Nós podemos fazer coisas boas, que olhando não nos parece pecado. Mas se essas coisas contrariam a palavra de Deus, o objetivo de Deus, o propósito de Deus, então é pecado. É pecado nós termos uma boa roupa, comprarmos uma boa roupa, que dure bastante, que seja confortável, que seja bonita aos olhos de todos. É pecado? Não, não é pecado. Mas com qual objetivo você comprou essa roupa? É apenas para se agasalhar? Mas essa roupa que você comprou glorifica a Deus? A maneira como você a usa? Você vai ostentá-la? Enfim, como já dissemos há pouco, é uma coisa boa. Qual é o problema de termos uma roupa boa? O problema é se ela é usada não para a glória de Deus. E por aí vai qualquer outro exemplo nesta linha. Olha o versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Essa é uma consequência do verso 18 que acabamos de ler. O poder do pecado na nossa carne. Sabemos o que é certo fazer. Até mesmo temos preferência em fazer o bem. E bem aqui quer dizer a vontade de Deus. Mas nós não fazemos. Nós conhecemos a palavra. Nós lemos a palavra. Nós sabemos qual é a vontade de Deus. Nós preferimos fazer, nós queremos fazer, mas não fazemos. Por quê? Primeiro temos que admitir que não fazemos. Porque a carne nos domina. Porque ainda pecamos. Olha o 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mais uma vez, parece que Paulo está dizendo que não, a culpa não é minha. Eu estou me livrando dessa culpa. A culpa é do pecado, não é? Não é isso que ele está dizendo. Uma vez mais, Paulo vai reconhecer a sua fragilidade, o poder da carne e o poder do pecado sobre ele. São coisas que Paulo admitiu, reconheceu. Nós também precisamos fazer isso. Olha o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O cristão, mais do que qualquer outra pessoa, sabe o que é que o impede de obedecer. É o mal, é o pecado que ainda mora em nós. Portanto, se eu sei que sou um pecador, se sabemos que o pecado ainda habita em nós, que habita em mim e que habita em você, nós podemos evitar brigas, discussões, lutas, guerras, batalhas entre nós. Por quê? Porque eu sei que eu sou um pecador, que eu erro. Eu sei que o outro é um pecador e que erra. E que por vezes estamos sendo dominados pelo pecado, pela carne. Se eu tenho essa consciência, se você tem essa consciência, se nós como povo de Deus temos essa consciência, muitas discussões, brigas, divisões poderiam ser evitadas. Por que eu vou discutir? Por que eu vou acusar? Por que eu vou fazer isto ou aquilo? Se eu sei que ele é um pecador. Se eu sei que eu sou um pecador. Sou fraco, vendido à escravidão do pecado por vezes ainda. Suscetível ao erro. Por que eu vou levantar questões? Por que eu vou ofender o outro? Por que eu vou me deixar ofender pelo outro? Se eu sei que ele é um pecador. Ao invés disso, devo orar por ele, como devo orar por mim. Verso 22. Porque no tocante
tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem é que tem prazer na lei de Deus? O cristão. O cristão que foi justificado, agora não mais compactua com o pecado. Pelo contrário, ele concorda com a lei de Deus, que é contra o pecado. Ele aprecia a lei de Deus, tem o prazer na lei de Deus. Só um verso para nós fundamentarmos, na verdade, a palavra de Deus fundamenta. 119, Salmo 119. Você pode abrir lá. Salmo de número 119. Não vamos ler todo ele hoje. Seria um bom desafio, não é? Salmo 119, olha o verso 14. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Olha o que o salmista diz. A alegria dele está mais nos caminhos de Deus, nos estatutos de Deus, na palavra de Deus, do que nas riquezas. Olha o 47, verso 47. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Olha o versículo 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. E por último, o 140. Olha o que diz-nos lá. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Olha só, tem prazer na lei de Deus. O crente regenerado, justificado, tem prazer em Deus, na sua palavra. Mas olha o 23. Mas vejo nos meus membros, apesar de ter prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É a luta, portanto, da nossa carne, ainda não redimida completamente, o pecado que ainda está em nós, contra o nosso novo eu, que anseia em obedecer à lei de Deus. Todo cristão trava essa batalha constantemente. É um processo de santificação que está acontecendo em nós, em cada um de nós. Estamos nesse processo. Precisamos reconhecer pessoalmente que estamos nesse processo e que o outro que se assenta ao nosso lado também está. Portanto, precisamos pedir de Deus a misericórdia sobre nós, como também a misericórdia sobre o nosso irmão. Pedir a misericórdia de Deus. Mas olha lá ainda o 24 e o 25, nós já vamos terminar. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo aqui, triste, frustrado, ele lamenta o seu pecado. Ele chora por ainda estar nessa condição. Nós lamentamos? Nós choramos por causa do nosso pecado? Todos nós, cristãos, precisamos perceber nitidamente a nossa própria pecaminosidade. Tanto quanto nós vemos e podemos perceber a santidade de Deus e a perfeição da lei de Deus, nós precisamos perceber a nossa pecaminosidade. Paulo diz assim: quem me livrará do perigo? Quem me resgatará? Quem é que vai resgatar a Paulo do perigo? Quem é que vai tirar aquele soldado ferido do campo de batalha? Quem é que vai arrastar aquele que está lá, moribundo, morrendo? Quem é que vai tirá-lo de lá? Paulo desejava ardentemente ser resgatado de sua carne pecaminosa. Olha um pouquinho adiante aí de Romanos 8, 7. Romanos 8, 23. Olha ali, ó. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Portanto, nós que somos salvos, nós que nascemos de novo, nós que fomos agraciados com a salvação, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo ansiava para a glória eterna, para chegar lá no céu de Deus, onde não há pecado. Mas ele fala aqui no versículo 24 ainda: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que significa este termo? John MacArthur,
ele explica para nós. Ele diz que o corpo desta morte é a nossa humanidade ainda não redimida, a nossa carne, os nossos desejos maus. E aí ele traz uma ilustração. Ele fala assim, que uma antiga tradição de uma tribo próxima de Tarso, portanto Paulo deveria conhecer essa tradição, ele morava lá em Tarso. Essa tradição dizia que alguém amarrava ao assassino o corpo da sua vítima, para que na medida que o corpo da vítima ia se decompondo, o seu corpo, o corpo do assassino, fosse lentamente infectado e o assassino morresse. Qual era a maneira que o assassino era tratado, era julgado, era condenado? Como é que ele cumpria a pena de ter matado alguém? Amarrava o corpo da vítima nele. E aquilo ia contaminando, infectando ele, até levá-lo à morte. Então Paulo diz isso, a respeito do pecado que habita nele. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Quem vai me livrar dos pecados? E aí vem a resposta da graça. Aí vem o favor de Deus. Aí vem a manifestação da graça, do favor, do poder, do amor de Deus. Olha o verso 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. É a resposta ao verso 24. Quem é que vai me resgatar? Quem é que vai me livrar do corpo desta morte? Quem é que vai me livrar dos pecados, das iniquidades, de agora, do dia a dia? Quem vai me livrar disso? Paulo tem absoluta certeza de que é Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu resgatador, e nós precisamos ter a mesma certeza. De quem é que nos resgata, quem nos perdoa, quem nos salva, quem nos livra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha o 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando agora eu vou para o 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha o 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cristãos, nós filhos de Deus, nós vemos o pecado em nós mesmos? Nós vemos o nosso pecado? Para esses que veem o pecado, vem a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Mas sempre há o perigo de nós nos contentarmos com uma vida cristã de superficialidade, de dizermos a coisa certa e de fazermos coisas boas, mas apesar disso sermos uma fraude, porque amamos o mundo. Demas estava no meio do povo. Demas era um missionário. Demas andava com Paulo. Estejamos, portanto, alertados, avisados sobre o amor do mundo que leva alguém que até o apóstolo Paulo recomendaria a abandonar o posto. Lembremos uma vez mais, irmãos e irmãs, que não basta começarmos bem a caminhada da fé, mesmo juntos com vários companheiros fiéis na jornada, mas é essencial que nós permaneçamos firmes e concluamos a tarefa que a nós foi delegada. 2 Timóteo 4, 7 e 8 já citamos no começo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O amor de Cristo, o amor a Cristo, tem protegido o nosso coração? O amor de Cristo tem direcionado as nossas prioridades e o nosso viver diário?
Somos amigos de Cristo ou somos amigos do mundo? O único caminho seguro é o amor de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Embora seja duro, seja caro, embora a porta seja estreita, embora seja difícil o caminho, o Senhor Jesus Cristo é a nossa única e real salvação. Em nome de Jesus. Amém.